Números de Jorginho comprovam. O cara dispensa comentários. Aliás, é uma luva no meio-campo do Flamengo. Plata e Ayrton Lucas preocupam para a sequência das competições? A gente já explica, inclusive, mais jogadores do DM para vocês. Carrascal quer aproveitar o momento. Ele visa Copa do Mundo também, tá, galera? Ortiz prevê guerra na Copa do Brasil. O jogo vai ser muito difícil mesmo. E Fla sonha com o topo do Brasileirão, ainda antes da Copa do Mundo. A gente já fala sobre isso. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Depois de cumprir suspensão de 5 jogos, Carrascal deixou de ser um carrasco do Flamengo e foi carrasco do Grêmio no domingo. Bom assim? Ótimo. Não é? Eu prefiro dessa forma também, galera. Sem dúvida nenhuma, é um grande momento para o Carrascal no elenco do Flamengo. Afinal de contas, infelizmente, após a contusão de Arrascaeta, sobrou para quem? A criatividade do meio-campo, pelo menos momentaneamente, para ele. E qual é o objetivo do Carrascal? Galera, é fazer parte dos 26 convocados da seleção colombiana para a Copa do Mundo. Detalhe, ele não entra como titular pela seleção do país dele desde 2024. Apesar de estar sendo convocado, ele entra no decorrer do jogo ou fica no banco de reservas, como foi inclusive no último jogo da Colômbia. Uma coisa curiosa foi que Carrascal teve participação importantíssima na vitória do Flamengo por 1-0, tanto com jogadas quanto pelo gol, que foi decisivo para os 3 pontos que nós conquistamos. Independente de qualquer coisa, a gente deseja muito a evolução desse jogador no restante das partidas que restam antes da parada da Copa do Mundo e que sim, atinja o seu objetivo, vista a camisa da Colômbia e honre o seu país, né, Ju? Com certeza. Assim é, amigos. Bom, galera, seguindo com as notícias, tem um jogador do Flamengo cujo desempenho dentro de campo a gente quase não comenta aqui no canal, geralmente em lives, né, pós-jogo, afinal todo mundo sabe que ele dispensa comentários, né? Mas hoje eu queria que a gente olhasse os números desse cara no jogo contra o Grêmio. Falo de quem? Jorginho, né, amigos? Ele desfilou nos gramados mais uma vez e foi o melhor jogador em campo na vitória por 1-0 sobre o Grêmio no último domingo lá em Porto Alegre. O volante acertou 114 passes no jogo. Sozinho, ele foi responsável por 18% dos passes do Flamengo durante os 90 minutos. O camisa 21 só errou 5 passes e teve 95% de precisão. E teve um destaque, vamos fazer um destaque aqui, né, para aquele bolão que deixou o Samuel Lino na cara do gol, mas infelizmente a finalização parou no goleiraço, né, que é o Everton. Bom, o mapa de calor do Jorginho, amigos, mostra que ele dominou o meio-campo, tá, na arena do Grêmio. Foi quase onipresente ali naquele setor. Com liberdade, ele organizou o time desde trás e também tem sido importante para o crescimento do jovem Everton Araújo, que jogou ao lado dele e pasmem. O Jorginho teve 95%, sabem o Everton? 94% de precisão nos passes. Que dupla de volantes foi essa, hein? Eu acho que hoje o nosso meio-campo ele tá simplesmente fantástico. Bom, amigos, o Jorginho, assim como o Carlos disse, caiu como uma luva, né, no meio-campo do Flamengo. Nesse ano de 2026, aos 34 anos, ele viu 2 lesões atrapalharem a sua sequência. Uma na coxa esquerda, que aconteceu em fevereiro, que tirou ele de 6 jogos do Flamengo, e outra na panturrilha da mesma perna no mês de abril.
e ele ficou fora por 4 partidas. Mas aí ele voltou no mesmo pique antes dessas lesões e tem gerado aí um debate. Será que hoje podemos dizer que, na atualidade, o Jorginho é um dos melhores jogadores do Brasil? Eu não tenho dúvida disso. Como eu disse no início da notícia, ele dispensa comentários, né, galera? E ó, só um detalhe, galera. Eu acho que até o Alan jogaria a bola do lado do Jorginho. Será? Eu acho. Sei não, hein? Não, também pode ser que não. Seguindo com as notícias, o mês de maio, galera, sem dúvida nenhuma, é um mês importantíssimo para os clubes. Para o Flamengo, em especial, pode estar selando a passagem em várias competições. Exemplo, Libertadores, vai se encerrar a fase de grupos. Eu acho que a gente está bem encaminhado para a classificação. Está esperando o resultado da Conmebol, mas independente de qualquer coisa, os 2 últimos jogos são dentro de casa. Na quinta-feira, o Flamengo dá um passo importante na Copa do Brasil e esperamos muito que com sucesso, sem dúvida nenhuma. E Campeonato Brasileiro, a quantas andam? Óbvio, um combustível importante e diferente foi dado nessa rodada do fim de semana. Haja visto que o empate do Palmeiras, conciliando com a vitória do Flamengo, fez a diminuição de pontos se transformar em algo bastante interessante. Caindo para 4 pontos, o Flamengo não vai repor antes da parada para a Copa do Mundo o jogo que ainda está devendo contra o Mirassol, e o Mengão ainda tem à frente o Atlético Paranaense fora de casa, jogo difícil, o Palmeiras no Rio de Janeiro e o Curitiba encerrando a sua participação no Brasileirão. E o Palmeiras, quem tem pela frente? O Palmeiras só tem jogo difícil. O Cruzeiro em casa, o Mengão no Maracanã e a Chapecoense. Bem difícil, hein? O que vocês acham? Dá para o Flamengo buscar essa diferença e terminar como líder do Campeonato Brasileiro ainda antes da parada da Copa do Mundo? Tendo em vista que o confronto direto, caso o Flamengo vença, cai para 1 ponto. E depende de um tropecinho aí no meio do caminho e a gente fazer a lição de casa, né? Vencer os nossos jogos. Torcer aí pro Cruzeiro ou pra Chape tirar uns pontinhos do Palmeiras, né? É simbólico, mas seria coroar essa primeira etapa das competições, o Flamengo encerrar em primeiro. E só para constar, o Palmeiras, inclusive, divulgou uma nota com relação ao gol anulado do Fux, dizendo que a CBF admitiu o erro no gol anulado por parte deles no jogo contra o Remo. Para variar, né? Sempre erram contra eles, que dó. Bom, galera, seguindo com as notícias, Gonçalo Plata e Ayrton Lucas causaram preocupação ao acusarem dores, durante a vitória sobre o Grêmio no último domingo. A boa notícia é que os dois foram avaliados pelos médicos do Flamengo antes de retornarem ao Rio de Janeiro e não preocupam para a sequência de jogos, tá, galera? No primeiro tempo, todos devem se recordar que o Ayrton Lucas sofreu uma falta forte, que rendeu aí um cartão amarelo ao Pavon. Ele caiu ali naquele momento com muitas dores, voltou, para o jogo após o intervalo, mas teve que ser substituído aí aos 18 minutos do segundo tempo. Ontem, o Ayrton não voltou a relatar dores e terá condições de ir à partida contra o Vitória na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Bom, as dores apontadas por Plata, amigos, não representam nada grave, tá? Mas a sua condição é tratada com um pouco mais de cautela. Isso porque o jogador já havia reclamado de dores contra o Vasco. E contra o Grêmio, desde o primeiro tempo, ele indicou desconfortos ali, na parte de trás do joelho esquerdo. Bom, na segunda etapa, antes mesmo de ser substituído, ele ficou caído no gramado com a mão ali naquela região. A expectativa é que ele também esteja em condições de enfrentar o Vitória, mas claro que tudo vai depender aí da situação ao longo da semana, ok? Ju, e o Paquetá e o Pulgar, novidades? Temos, galera. Os dois voltaram a treinar no campo, na semana passada e é possível que estejam sim à disposição em breve. Há uma expectativa de que o Eric Pulgar esteja disponível para enfrentar o Atlético Paranaense no próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já o Paquetá
deve retornar apenas na outra semana para o jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. Torcemos para que tudo corra bem. Pouco a pouco o DM vai limpando a casa, isso é bom, né? E também vale destacar o momento que está vivendo o Gonçalo Plá, está ajudando bastante o Flamengo no ataque. Foi Verdade. bom puxão de orelha, né? Foi. Seguindo com as notícias, quem falou sobre agora a Copa do Brasil foi Léo Ortiz, após o término da partida contra o Grêmio, que vencemos por 1-0, gol do Carrascal, só para ressaltar. Ele disse o seguinte, galera, vai ser um jogo muito difícil, como sempre ela, e verdade, apesar de o Flamengo ter conseguido nos últimos anos vitória por igualdade de placar, foi 2-1, como foi inclusive o primeiro jogo na Copa do Brasil, é sempre meio complicado jogar lá. Fica um jogo disputado, truncado, o campo tem uma grama alta, temos que estar preparados para a guerra, foi assim que ele dimensionou a partida. Sabemos que a torcida vai comparecer, fazer barulho e passar a força para nós. E para eles também, é claro, né? A cabeça precisa estar no lugar, porque o resultado está nas nossas mãos e temos que ir para vencer e conseguir a classificação. Só para constar, o Flamengo joga tanto pela vitória quanto por um resultado igual para conseguir a passagem para a próxima fase da competição. Para cima deles, Flamengo. Torcemos que seja vitória em cima do Vitória, né? Opa, tudo a ver, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.